Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje darei continuidade à minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu já expus até o capítulo 19, quando no finalzinho do capítulo é relatado a respeito do tumulto de Demétrio e os seus companheiros de profissão. Levantaram um grande tumulto ali na cidade contra a vida de Paulo, porque a profissão destes homens estava sendo ameaçada. E diante da ameaça, eles fizeram um tumulto. Mas o escrivão da cidade, ele convence e apazigua este tumulto. E a partir do capítulo 20, nós vamos ver o que acontece após este tumulto. Veja aí como começa o versículo 1 do capítulo 20. Cessado o tumulto, qual eu já falei, está no capítulo 19, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Gaio e Aristarco, eles que foram levados à força ao teatro. E creio que, diante do tumulto, estes dois homens, eles ficaram com medo de serem mortos por aquela turba agitada e irada. Mas, cessado este tumulto, Paulo manda chamar estes dois homens, que é Gaio e Aristarco, e conforta-os, encoraja-os e despede-os, esses dois homens, e ele parte para a Macedônia. Então, Paulo ele não quer mais ficar ali em Éfeso. Então, aqui está a cidade de Éfeso, o mapa. Então, ele despede os discípulos aqui nessa cidade e parte aqui em direção à região da Macedônia. Estamos ainda na terceira viagem missionária de Paulo. Então ele deixa Éfeso e parte em direção à Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, a palavra exortar aqui é do grego parakaleo. Parakaleo é exortar no sentido de consolar, confortar, instruir, admoestar. Dirigiu-se para a Grécia. Então ele passa ali naquelas regiões superiores ali, provavelmente nesta região aqui de Pérgamo, aqui de Esmirna, Troade, e ele chega aonde? Está dizendo o texto aí, para a Grécia. A Grécia é esta região aqui. Então ele parte em direção ao quê? Para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Naquele período da história, navegar nos meses de inverno era muito perigoso, o mar ficava muito agitado, aí por um espaço de 3 meses não era permitido navegação. Todos os navios deveriam invernar em suas respectivas cidades ou portos.
devido a uma conspiração, os judeus estavam conspirando contra a vida do apóstolo Paulo, e isto fez com que ele demorasse, ele atrasasse, e provavelmente ele tenha perdido a embarcação. Por isso que ele demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele quando ele estava para embarcar rumo à Síria. Então, quando ele estava preparando-se para embarcar, conforme aqui está a linha da terceira viagem missionária, provavelmente ele estava nesta região aqui, quando ele estava pretendendo navegar diretamente aqui da Grécia em direção à Síria. Olha aqui onde está a Síria, aqui é a região da Síria. Provavelmente Paulo ele pretendia embarcar daqui até aqui. Como houve uma conspiração dos judeus contra a sua vida, e essa conspiração ela acabou em atrasar a viagem do apóstolo Paulo, ele decidiu retornar por terra. Olha aí a linha tracejada. Veja o que diz o texto. Determinou voltar pela Macedônia. Voltemos ao mapa. Aqui está a região da Macedônia. Aqui é a região da Acaia e aqui a região da Macedônia. Então, provavelmente ele estava na região da Acaia, onde está Corinto e a cidade de Atenas. Ele resolve voltar pela Macedônia por terra, porque não era mais permitido ele voltar por mar. Continuando o texto. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Então, veja que lá da região da Bereia, Tessalônica, ali da Grécia, vieram alguns homens representando as respectivas igrejas, juntamente com as ofertas, porque Paulo ele levantou uma oferta para ajudar os crentes que estavam na Judéia, devido a uma fome muito grande que aconteceu durante o imperador Cláudio. Período em que o imperador Cláudio estava no poder, aconteceu este período de fome devido à estiagem prolongada. Então, os irmãos ali da Judéia passaram por uma luta muito grande, financeiramente, a ponto quase de passarem fome. Por isso, Paulo ele pede ajuda às igrejas que estavam na Macedônia, na Acaia, na região da Ásia, levanta fundos para quê? Para ajudar os irmãos que estavam na Judéia. Então, Paulo, para ser bem transparente nas suas coletas e onde seria entregue estes recursos, ele traz o quê? Pessoas que representariam as suas igrejas. Por isso que, olha, acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, está na Macedônia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes, quem? Trófimo e Tíquico, nos esperavam onde? Em Troade. Voltemos ao mapa novamente. Aqui está a cidade de Troade. Estes 2 homens estavam esperando Paulo aqui nesta cidade. Os demais vieram de onde? Vieram aqui de Bereia, Tessalônica. Estes 2 homens vieram o quê? Representando essas respectivas igrejas juntamente com Paulo. Quando chegou aqui em Troade, uniram-se a ele quem? Trófimo e Tíquico. E Timóteo também. Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então veja bem que ele
fala a respeito de algo que aconteceu, que é Paulo em Troade. Então, depois de alguns dias, Paulo, ainda sendo um cristão, ele continuava observando algumas festas judaicas, e ele, de Filipos está aqui, voltemos ao mapa novamente, onde está a cidade de Filipos, é uma cidade próxima à costa do mar Egeu. Então, dali ele partiu, olha, depois de 5 dias, depois dos dias de pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, eles saíram de Filipos, esses homens citados aí, 3 homens estavam em Troades esperando a Paulo, juntamente com esses demais. Outra coisa que nos chama a atenção é que a fala aqui, novamente, volta a ser na terceira pessoa, ou melhor, na primeira pessoa do plural, nós. Então, provavelmente Lucas, aqui a partir do versículo 6, ele volta a fazer parte do grupo que estavam indo em direção a Jerusalém. Por isso que ele usa aí o pronome nós, da primeira pessoa do plural. E quando eles chegam ali na cidade de Troade, eles passam uma semana. E vamos ver o que aconteceu durante estes dias em que Paulo esteve na cidade de Troade. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, então era costume dos primeiros cristãos, no primeiro século, eles se reunirem no domingo, que hoje nós chamamos de domingo, mas que na verdade é o primeiro dia da semana, porque o sábado, ou o Shabat, ele era o último dia. O domingo era o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, estando nós, aí, olha o pronome aí, nós. Então, Lucas agora já está fazendo parte desse grupo de homens que estavam indo em direção a Jerusalém para levar os donativos, as contribuições. E, prosseguindo o texto, reunidos com o fim de partir o pão. Então, eles estavam ali celebrando o quê? O partir do pão. Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Interessante, Paulo parece que não queria perder tempo. Ele queria encorajar, fortalecer, ensinar, admoestar aqueles irmãos que estavam em Troade para permanecerem firmes no Evangelho do Senhor Jesus. Outra coisa antes de continuar é que nesses 3 meses em que Paulo esteve ali na região da Acaia e Macedônia, neste período de inverno, entre o ano 56 e 57, Paulo tenha escrito a sua carta aos Romanos. Por que provavelmente ele tenha escrito esta carta durante este período? Olha, veja aí no versículo 25, mas agora, isso é da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, Paulo provavelmente tem escrito a carta dele aos romanos durante esse período de 3 meses que ele estava passando ele pela região da Acaia e da Macedônia. Mas voltemos aí ao fato acontecido ali em Troade. Então, Paulo, no primeiro dia da semana, no domingo, ele estava ali reunido com a igreja do Senhor Jesus, porque ele, no dia seguinte, ele pretendia continuar a sua viagem e ele queria encorajar os irmãos, fortalecer os irmãos, e nesse desejo, o seu discurso, ele se estendeu até por volta da meia-noite. Versículo 8.
havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Aqui Lucas ele já está relatando na primeira pessoa do plural. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, então o cenáculo era geralmente uma parte, um terraço, uma parte superior ali das casas que existiam naquela época, e ele estava sentado em uma dessas janelas, olha aí, estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Provavelmente este jovem ele teve um dia muito exaustivo, de muito trabalho, e nós sabemos que neste período da história não existia tanta tecnologia que tirasse a atenção das pessoas. Hoje as pessoas têm internet, elas têm celulares, elas têm aparelho de televisão, e geralmente as pessoas não deitam cedo. Muitas pessoas assistem filmes, assistem seriados, ficam na internet até pela madrugada. Mas nesse período aqui não existia tanta tecnologia assim, as pessoas estavam acostumadas a dormirem cedo. Provavelmente 18 às 19 horas as pessoas já estavam dormindo. Como o discurso de Paulo ele se prolongou muito, este jovem não estava acostumado com esse tipo de discurso e também ficar tanto tempo acordado, ele acabou adormecendo e caindo da janela, do terceiro andar. E como ele caiu quando ele estava dormindo, não houve nenhuma reação por parte dele, talvez de evitar essa queda. E ele foi dado como morto. Paulo, diante do fato, ele interrompe o seu discurso e ele descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da manhã. E assim partiu. Interessante essa fala aí de Lucas, relatando da atitude de Paulo mediante o fato acontecido. Ele, quando aconteceu o fato, ele interrompe imediatamente o seu discurso e vai o quê? Socorrer aquela pessoa. Ele não fica alheio aos acontecimentos. Ele tem a iniciativa de socorrer aquele jovem. E ele faz o quê? Ele ressuscita. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele, olha aí, descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele e abraçando disse: não fiquem perturbados, que a vida nele está. Então ele está vivo. Não fiquem alarmados, não fiquem perturbados, porque ele está vivo. E ele sobe novamente. Isso não descontrola Paulo, esse fato acontecido, não descontrola Paulo. Ele sobe de novo para o cenáculo, que estava iluminado, partiu o pão e comeu. Então ele celebrou a ceia ali, em plena noite, e ainda diz que ele deu prosseguimento ao seu sermão. E ainda lhes falou largamente até o dia amanhecer. E, quando o dia estava amanhecendo, ele partiu. Veja aí o que diz o versículo 12. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu creio que o jovem que voltou à vida, ele continua ali presente naquela reunião que Paulo estava sendo o pastor, o pregador. E ele continua, porque então, quando Paulo ele parte, ele navega em direção a Assos. Antes dele partir,
Pode ver, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Interessante como Paulo ele age diante da circunstância. Ele não se deixa abalar. Ele prega o evangelho, ele ressuscita o jovem, ele celebra a ceia do Senhor, ele continua o seu sermão e após concluir o seu trabalho, ele parte em viagem. Que Deus em Cristo o abençoe. Não vai ser possível prosseguir. No próximo vídeo, eu estarei entrando aí no versículo 13, quando Paulo ele embarca em Assos e chega a Mileto. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.